Boa tarde a todos. Sábado, né? Como é que vocês estão? Vim aqui falar de um assunto muito importante e estou com uma convidada também muito especial, a doutora Helena. Ela é neurologista e vamos estar nós duas falando sobre um assunto, um dos mais importantes, né, gente? Ela já entrou aqui. Peraí, vou dar um ok para ela ficar ao vivo aqui com a gente. Fixar o tema, depressão. A gente tem que estar conversando muito, vocês têm que estar entendendo. Para a gente estar prevenindo. Olá, Olá! Tudo boa tarde, bem, Helena? Natália. Tudo Tá bom. ótimo. É um prazer conversar Prazer. com você hoje, ainda mais sobre um assunto tão Igualmente. legal. Aqui, eu vou fixar aqui primeiro Uhum. o tema para o pessoal saber. Meu Deus. Vou colocar só depressão. Ótimo. Fixou. Acho que fixou o tema. Gente, desligar celular. E eu falo com todo convidado, eu peço para você apresentar um pouquinho, falo do seu Claro, trabalho. claro. E dar É, meu... boas-vindas primeiro, né? E obrigada por estar Obrigada. vindo. Não, obrigada a você. O seu Instagram é um Instagram que eu admiro muito, adoro todas as postagens que você faz, acho super interessante e tem um pouco a ver com o meu trabalho, que eu sou neurologista, trabalho aqui em Belo Horizonte também, me formei, minha formação toda é aqui em Belo Horizonte e eu me especializei no tratamento de dor de cabeça. E até por isso que esses assuntos todos interessam bastante, porque existe muita comorbidade no tratamento da enxaqueca crônica com depressão, ansiedade, e é impossível a gente conseguir um controle eficiente da enxaqueca se a gente não abordar também, se a gente não souber considerar e valorizar, inclusive, algumas das medidas tão importantes que você fala muito, né, não farmacológicas, que é a questão da terapia cognitivo-comportamental, que você trabalha também. Então, por isso que eu me identifiquei muito com o seu perfil, e é um prazer estar aqui hoje. Ah, que bom. Eu também adorei, amei seu perfil. Eu acho que a gente trabalha numa ideia de um estilo de vida um pouco diferente, né? Sim. E acho que, né, formas de tratamentos também, fora medicação, investindo nos dois, né? E Aham. acho que isso vai ajudar muitos pacientes, Sim. E porque às né? vezes os pacientes eles querem um resultado milagroso, quer um medicamento que vai resolver todos os problemas, e infelizmente não tem, né? Não existe uma solução mágica. É muito mais difícil. E acredito que você veja isso na prática também. E quando a gente lida com Demais. enxaqueca crônica, dor crônica, é o que a gente vê o tempo todo. E no final, o estilo de vida, né? O nível de estresse tá né? Tá embaixo disso tudo. Então, aumentando as chances de quadros depressivos, aumentando as chances Sim, né, das enxaquecas, da cefaleia tensional, sim, né? Acho sim. que é isso que a gente trabalha nessa sintonia, né? E Nessa com ideia de viver certeza, diferente, né, gente? com certeza. E vamos falar, né, desse Vamos, tema com certeza. que é cheio de dúvidas, de estigma, né, de resistência. E acho que a gente tem que, quanto mais a gente divulgar informações de qualidade, mais a gente vai estar ajudando as pessoas. Ainda E mais no quebrando, né? momento, né? De tanta Nossa, gente. fragilidade agora na pandemia, É, em que às vezes as pessoas têm se sentido mais isoladas, têm se sentido mais solitárias, às vezes não tem com quem conversar, às vezes não sabe nem que o que ela está sentindo é depressão, né? Que existe é. muito preconceito em torno dessa palavra. Acho que as pessoas têm E, medo de falar em depressão, né? Uma palavra proibida. elas colam. Quando às vezes eu começo a atender uma pessoa e eu vejo que é um episódio depressivo, muitas vezes eu falo transtorno do humor, porque como se fosse o paciente começando a ter a ideia, porque quando a gente fala depressão, ou quando eu uso a palavra, eu tenho que logo combater esse estigma, porque a pessoa já pensa assim, meu Deus, depressão, então tá acabado, eu sou depressiva, e não estou tendo um episódio depressivo, e a pessoa coloca assim, como eu falo que é um conceito, depressão, e milhões de ideias a respeito daquilo que as pessoas juram que são verdades, e normalmente ideias com muito preconceito, né? Porque a gente Muito, vem, né, de muito uma preconceito. cultura que a saúde mental ainda está quebrando, né? E faz parte também, né? Foram quantos anos? Aí se a gente olhar a história da psiquiatria, né? É, mudou muita coisa em pouco tempo.
Então, tem muita gente que cola ainda naquela ideia daquela psicoterapia que, né, que traz muito devagar, que não traz aquele, né, que a pessoa não vê o resultado. É difícil de falar. Mas eu falo que mudou muito a psiquiatria, graças a Deus a gente está agora, o foco é no bem-estar, na qualidade de vida, eu trabalho muito nessa linha, sabe? E todo mundo quer viver bem, é isso que a gente quer, né? É. Então, a gente tem que reconhecer isso que incomoda, que nos incomoda, e a gente não precisa ter medo de não ser perfeito. Né? Talvez agora com essas questões de redes sociais, todo mundo se cobra muito, todo mundo só coloca coisas boas, e às vezes quando a gente se sente mal, a gente se acha errado, né? Nossa, eu não sou normal. Na verdade, é completamente normal, às vezes, você ter períodos ruins, e não quer dizer que depressão significa você se taxar como uma pessoa ruim, você ser alguém Fraco, né? fraco, como é que é? Você é uma pessoa que tem frescura, né? Com certeza não. Então, é por isso que é muito importante, sim, a gente abrir uma discussão sobre esse assunto e até para você explicar também para os meus seguidores, né? Que é um tema tão importante, você entende tão bem. Eu Vamos queria lá. que, com certeza. Vamos lá falar. Primeiro, dar boas-vindas, né, para todo mundo. Hoje a gente quer que vocês participem, perguntem. Às vezes a gente vai conversando aqui, responde, se vocês quiserem, né, falar alguma coisa mais específica, né? Porque eu acho que o legal da live é essa interação. Com certeza, com certeza. Até pra gente falar mais o que interessa a eles mesmo. E acho que eu falo assim, vamos por etapas. Primeira coisa, depressão não é frescura, depressão não é bobagem, depressão tem tratamento e quanto mais rápido buscar esse tratamento, esse acompanhamento, vai ser a resposta ao tratamento é melhor. Ou seja, quanto mais curto, menos cronificado, é melhor. E às vezes a pessoa espera porque acha que isso é fragilidade, que isso vai resolver, que psiquiatra, que vai chegar no psiquiatra e ficar dopado, que as medicações, né, vão viciar. E aí a pessoa vai resistindo, resistindo. E quanto sofrimento poderia ser prevenível se a pessoa buscasse o acompanhamento antes, né? E até facilitar o tratamento, né? Exatamente. Quando eu vejo alguém buscando tratamento e tá assim, com um período curto, ou seja, não tá tão cronificado, é muito melhor. A recuperação até é mais rápida. Mas eu acho que já falou uma coisa importante para todo mundo. Tem tratamento em todas as etapas. Mesmo aquelas pessoas que já estão com quadro mais cronificado, que não buscaram ajuda, é mais do que a hora de buscar essa ajuda e quebrar esse preconceito. Com certo? certeza. O que eu vejo muito é que os pacientes procuram, às vezes, até o neurologista com medo de procurar o psiquiatra, né? E isso a gente tem que combater mesmo, são especialidades diferentes, né? O neurologista e o psiquiatra. Então é importante a gente reconhecer quando a gente procura o neurologista e quando é o psiquiatra. E eu vejo também muitos pacientes que se preocupam muito com a insônia. Então, assim, eu não estou conseguindo dormir. E às vezes a insônia ser secundária a um transtorno do humor e ele não se incomodar talvez com o transtorno do humor, porque ele não percebe essa fragilidade, mas quando ele passa a não dormir bem, o fato de não dormir bem isso incomoda todo mundo, porque fica péssima a concentração, vai ter dor de cabeça, é um desencadeante para enxaqueca. E aí ele quer resolver aquele problema de não dormir. E aí sim pode ser que ele fique dependente de medicamentos, porque são medicamentos pontuais, que ele não vai tratar, não vai resolver o que está causando aquilo, e vai mascarar um problema, né? Então a gente tem que ir a fundo e realmente desmistificar todo esse medo que tem por trás das doenças psiquiátricas e neurológicas. De uma vez por todas. Exatamente. Quanto mais informação, menos preconceito e mais vidas a gente salva, né? Ou mais qualidade de vida a gente proporciona. E aí a primeira coisa, né? O que é a depressão? Isso. Né? Uma com pergunta certeza. Assim, quando eu tô deprimida ou quando eu não tô? Ou quando eu suspeito que eu tô com a depressão ou é só uma emoção, né? Eu acho que a primeira coisa... Pra gente falar. Que é justamente a gente conseguir identificar quando se torna patológico, né? Quando vira uma doença. Uma grande dúvida do todo mundo é tristeza ou é depressão? Eu acho que essa pergunta é uma fonte de angústia de todo mundo. Com certeza. E aí, vamos lá. Eu falo que... Não, pode falar, com certeza. Eu ia falar assim, depressão é um transtorno do humor que
para além da tristeza, vão ter muitos componentes. Vão ter componentes que a gente fala é uma doença que manifesta no corpo todo. Então, gera cansaço. Então, assim, tristeza, eu acho que a primeira coisa é tristeza, emoção, ela vem e ela vai. Então, eu tô triste, eu faço alguma coisa, eu converso com um amigo, ou eu passo um dia, e depois eu falo que a tristeza vai. Né? Na depressão, a tristeza, a irritabilidade, ela permanece na maior parte do tempo e tem mais componentes. Um dos mais importantes é a perda do prazer que as pessoas, né, não têm. A gente fala anedonia, é um termo, Isso, sabe? A pessoa perde, assim, então assim, eu sempre pergunto assim, o que você gostava de fazer? Eu gostava de jogar futebol, eu gostava de sair com os amigos, eu gostava de almoçar com minha família, e agora parou, não fez graça nenhuma. Ou parece que Não eu vê não tô sentido, sentindo né? nada, Aí eu falo assim, essa perda do prazer é uma coisa assim, é um dos principais sintomas de um quadro depressivo. E persiste também, gente. Não é assim, um dia eu perdi o prazer, né? Então é depressão. Não. Eu estou perdendo, É uma né? constante, né? É uma Vira uma constante. rotina, mas que não é o normal, não é o seu estado normal. Exato. E outras coisas também. A cabeça fica, a pessoa tem uma fadiga, um cansaço, uma desmotivação. O Guilherme dando. Obrigada, Guilherme. Uma desmotivação, cansaço, sabe? Um dos sintomas principais também que eu sempre investigo, assim, tem tristeza? Tem. Tem perda de prazer? Tem. E como é que tá a energia, a disposição para as coisas? Sabe um discurso que eles falam comigo assim? Falam assim, ô Natália, parece que eu tô empurrando. É um cansaço, uma vontade de não fazer nada. Eu queria que as pessoas me deixassem em paz. Perda total de interesse, né? E tem Perda de também interesse. a apatia, né? Tem É, pacientes que queixam, às vezes até os familiares relatam isso, né? Que, em relação e à não, apatia também. E você falou, e normalmente vão no neuro, por exemplo, em clínicos, porque como a depressão manifesta no corpo, isso é um dos, né, que gera sintomas físicos, a parte emocional, a pessoa não se liga muito. Mas no Não. sintoma, gente, que fraqueza, que cansaço, né? Eu preciso, claro, e a pessoa tem que investigar mesmo, né? Se não tem nenhum quadro que está ou provocando essa apatia que não seja um quadro depressivo, né? Ou que está, por exemplo, o hipotiroidismo, se a gente tem que tratar Sim, direito, né? sim. Aí, Natália, sabe uma queixa que chega muito para mim, que eu vejo nos pacientes que às vezes têm um diagnóstico de transtorno do humor, de depressão? Esquecimento. Né? Nossa, minha demais. concentração tá péssima, eu tô desenvolvendo Alzheimer, às vezes paciente de 20, 30 anos, super Uhum, desesperado porque tá com uma doença degenerativa, é Alzheimer. E quando a gente vai conversar, tá com um quadro depressivo franco, né? E o que uhum. tá incomodando é a memória que tá ruim. Mas, gente, mas como é que você vai ter uma memória boa se você não tá dormindo direito, se você não tá conseguindo concentrar, se você tem esse Uhum. excesso de pensamento negativo e essa fadiga mental? Exatamente. E o Guilherme perguntou aqui, isso é anedonia? Guilherme, a anedonia é perda de prazer. Então, eu gostava de fazer isso e agora eu simplesmente parei. Eu não estou sentindo prazer nisso. Isso aqui, então, a gente pensa, todo mundo, né? A gente tem nossas atividades que a gente gosta, que a gente sente prazer e que quando a pessoa está num quadro depressivo, a pessoa perde. Tá? E aí, gente, se liga nisso também, nesse quadro de desatenção. Porque às vezes me procuram muito também, já pensando no diagnóstico de déficit de atenção, e não é esclarecido que, assim como a ansiedade e a depressão, um dos principais sintomas é a desatenção, que geram. E quando eu tô, feito você falou, eu não estou dormindo, que é o outro problema, então altera o sono. Eu estou desatenta. Óbvio que minha memória, uma das coisas que a pessoa mais percebe, né, são as alterações de memória. A pessoa, eu estou esquecendo coisas Que o que está incomoda muito, acontecendo. atrapalha o trabalho, É, atrapalha o convívio social. é. Com certeza. E agora também talvez ele tenha perguntado a diferença de anedonia e apatia.
Na apatia tem sim. uma indiferença, então é como se tivesse o mundo explodindo, o coronavírus lá fora e você é É, indiferente para isso, você não tem essa percepção. é, Geralmente a apatia não incomoda tanto o paciente, mas incomoda quem está junto com ele, né? A gente vê é. muito isso nos quadros demenciais, né? Que aí sim, de demência, o paciente tende a interagir menos com o meio externo e os familiares ficam tristes, né? Porque, por exemplo, uma pessoa que antes tinha uma participação muito grande no convívio familiar, né? Uma participação ativa, tinha ali sua presença, a sua opinião, e de repente ele começa a ficar indiferente para o que está acontecendo. Essa indiferença incomoda muito, às vezes, quem está ao redor, mas também Uhum. pode ser um sintoma de um quadro depressivo. Exatamente. E essa apatia, às vezes a pessoa, eu falo que é muito comum no adolescente. Eu falo que a depressão no adolescente, como é que é? Eu não tô nem aí, não tô ligando pra nada, eu quero que se explodam, é como se fosse uma grande indiferença, sabe? Com a postura, normalmente, comportamentos muito desafiadores. Então, quando o adolescente não tá bem, ele começa a ficar, eu falo que é mais bravo, mais desafiador, Irritado. e mais irritado, mais negligente consigo. Então, assim, tanto faz, tanto fez, abusa mais de álcool. É como se fosse assim, eu não ligo pro que acontecer. Eu não tô nem Uhum. aí. Eu brinco que eu falo com os Uhum. meus adolescentes, é o índice de saco cheio. Tá de saco cheio de tudo? Uhum. Tô, tô. Isso tem muito tempo? Tem. Não tô nem aí pra nada. Uhum. E aí tem também essa anedonia. Ah, eu não tô gostando de fazer mais nada. Uhum. Me deixa aqui no quarto vendo no celular. E só que sem prazer também. Sem com aquela coisa. Uhum. Ou com as emoções assim, eu não tô sentindo nada. No adolescente também é muito Uhum. comum. E esse excesso da tecnologia favorece muito também a superficialidade, né? Então você fica É. imerso ali, você não consegue ter uma emoção verdadeira, você não consegue realmente viver, sentir, né? Isso gera um problema muito grande, o excesso de tecnologia, apesar de também, quando bem aproveitado, tem suas vantagens. E uma outra dúvida que eu tenho, e eu acho importante a gente falar, né? Que é sobre, tem alguns pacientes que falam de depressão alegre, né? Que na verdade nem Hum, sempre o paciente depressivo, a gente consegue reconhecer, né? Ele demonstra que ele tem sintoma depressivo. Que aquele paciente que vive a vida dele normalmente, às vezes faz piada, ri, diverte, todo uhum, mundo gosta, mas que tem um quadro depressivo, e aí talvez seja até pior, porque para as pessoas o ajudarem, né? E para as hum. pessoas reconhecerem é mais difícil ainda. Como é que a gente faz nesses casos, Natália? É. Primeiro, essa avaliação interna, eu gosto sempre de perguntar, eu sempre trabalho com os pacientes a ideia de quanto que está difícil. Não interessa o comportamento, não interessa o que você está fazendo ou não, mas internamente, qual é o peso que estão as coisas? Como é que você sente a dificuldade da vida? Né? E aí eu falo que essas pessoas que elas não estão buscando, que elas mantêm esse funcionamento, elas demoram muito mais para buscar ajuda mesmo. Porque até elas falam assim, não, gente, está tudo certo, né? Eu estou funcionando, estou trabalhando, né? E a pessoa não busca ajuda e os outros também não percebem, porque existe uma confusão. A gente acha que a depressão não existe. Quando a confusão é, se eu estou deprimida, eu não vou me alegrar em nada. Então, eu vou, por exemplo, no churrasco, eu estou deprimida. Eu vou no churrasco, chega lá, eu me divirto um pouquinho, eu rio, eu falo alguma coisa, aí eu volto para casa e pronto. Aí as pessoas olham assim, não está deprimido não, foi lá no churrasco, né? Tava Uhum. conversando, Ele riu da tava piada, riu né? da piada. É como se a gente fala assim, tem alguns quadros que a pessoa persiste com a resposta emotiva, emocional. Então, deu algum estímulo, sim, alegrou a pessoa. E isso não quer dizer que ela não tenha depressão. O que a gente olha de novo além do humor, ou seja, porque às vezes realmente para a pessoa perceber o humor é mais difícil, porque a gente não vem também de uma cultura que nos ensina a lidar com as nossas emoções, sabe? Uhum, Mas isso é uhum, outro passo. Mas vamos lá, o humor tá para baixo e além do humor, eu tô sentindo minha cabeça pesada, eu me sinto muito lenta, uhum, eu não estou dormindo, alterou meu sono, alterou meu apetite, alterou minha atenção, alterou meu prazer, alterou minha disposição. eu não Essa estou é a vendo grande sentido em diferença. viver, né? Eu não estou vendo sentido.
Existem áreas, assim, que a gente fala que na parte aí dentro da TCC, o quanto que a depressão altera a forma de pensar. E aí, pensamentos negativos, sabe? Desesperança. Disfuncionais. Exatamente. Pensamentos pessimistas. Um excesso de culpa. É como se a pessoa carregasse a culpa do mundo, sabe? E a pessoa, eu falo que é assim, ó, a pessoa sente que tá tudo errado, olha para o passado com muita culpa, olha para o futuro com muita desesperança e se sente muito vazio. E a desesperança é uma das coisas que a gente tem que mais preocupar. Porque é o que está mais associado ao suicídio. Desesperança, desamparo. Desamparo é, eu tenho a sensação que eu não posso contar com ninguém. Porque existe também, eu sempre trabalho a vergonha. A pessoa se sente, porque a pessoa associa a depressão à fragilidade. Então, eu estou sendo fraco, então eu não vou compartilhar isso com ninguém. Todo mundo vai me julgar. Isso é uma outra forma. Eu estou me contando, eu tô vivendo o preconceito. Eu tô falando assim, depressão não tem um preconceito, mas é para os outros. Comigo, não. E aí, é fixa, a pessoa tem essa sensação de solidão, que eu não posso contar com ninguém. E a pessoa olha para o futuro com a ideia que isso vai continuar. Tem uma perspectiva, né, de futuro, tem uma perspectiva de melhora. Isso. E eu falo que a última que eu gatilho, às vezes, para uma tentativa de suicídio, é, por exemplo, o desespero. Então, chega de noite e a insônia também. Se a gente não tratar a insônia, de noite, olha para você ver, as coisas pioram. Então, eu falo que cria o cenário de desamparo, desespero e desesperança. Os três E solidão, às vezes você tá ali sem conseguir dormir, sozinho, né? Todo mundo da sua família, às vezes tá até com a sua família, mas sua família dormindo. Você se sente isolado. E com certeza é um momento de grande fragilidade em alguém que já está fragilizado. E aí, a pessoa cola nisso, e eu falo que quando a pessoa está vivendo isso com a carga emocional está muito alta, a pessoa tem certeza que não tem saída. E aí, isso é um pensamento disfuncional. Gente, é uma emoção, tem saída, tem tratamento. Eu só estou contando, narrando uma experiência que as pessoas vivem, e para a gente entender que quando você está lá, vivendo esses 3Ds, calma. Você tem sim apoio, você vai buscar ajuda, tá? Essa desesperança é porque é um sintoma de um quadro depressivo. Você não está sozinho, então você não está desamparado. O desespero, a emoção vai embora, e o desespero é muito em razão de você achar que isso não vai mudar, mas vai mudar. E hoje o tratamento, o alvo da depressão, sabe, Helena? A gente quer, meu alvo, é remissão sintomática completa. Sabe? Enquanto a gente não deixar, se a gente deixar os sintomas residuais, não tratar bem, a gente aumenta a chance da pessoa ter outra recaída, em 50%. Sabe? Então, e hoje a gente vem assim de uma linha que vamos buscar uma remissão sintomática completa. E uma outra questão, assim, até para ter a remissão completa, e que talvez a gente precise sim conversar sobre isso, é que os pacientes, às vezes, no início do tratamento, estão dispostos, estão usando adequadamente os medicamentos, estão fazendo a terapia, e conforme for, assim, vem a melhora, né? Às vezes, não, tá tudo certo, melhorei, sou uma nova pessoa, e largo o tratamento, e aí vem a recaída. Exatamente. Isso não pode acontecer. É outra confusão, porque as pessoas imaginam que o tratamento é como se fosse assim, melhorei, não tem para que eu continuar. E eu falo que o tratamento tem etapas. Tem a etapa de remissão de sintomas, e aí tem a etapa de manutenção. E as pesquisas a gente viu que se a gente tirar, por exemplo, o medicamento numa etapa de manutenção, a chance da pessoa ter essa recaída é enorme. Por isso que a gente mantém o tratamento. A gente fala que no primeiro episódio, mais ou menos, ou seja, tô com um quadro depressivo. Primeira vez, tratei remissão sintomática completa, ou seja, os sintomas regrediram. Minha manutenção em média de 6 a 9 meses com a medicação. E aí a pessoa às vezes associa que durante o tratamento vai ter alguma restrição. Não, é a vida normal. Né?
A gente não quer, o alvo é com que a pessoa com o tratamento, a pessoa encontre essa pessoa, além da remissão de sintomas, estabeleça a vida dela como era antes. Por isso que é tão importante, quanto mais rápido tratar, melhor. Porque menos, eu falo que menos marcas geram, fica menos, eu falo que é como se fossem as rotas da culpa, da desesperança, do negativismo, é como se a gente ficasse forte nisso. E quanto mais rápido o tratamento, mais a gente vai estabelecendo outras vias. É mais fácil a gente não condicionar o cérebro para isso, né? Essa questão do pensamento disfuncional. E eu gosto muito de falar para os meus pacientes, né? O tratamento de dor de cabeça tem uma analogia muito grande com o tratamento da depressão, porque é exatamente isso. A gente tem fases também, né? Então, na primeira etapa, normalmente, quando a gente fala de uma enxaqueca crônica, a gente tem a descronificação, que geralmente tem muita associação com depressão, ansiedade, e às vezes os atos, né? O estilo de vida completamente não adequado. E aos pouquinhos nós vamos mudando, e eu sempre falo que o medicamento, ele é o caminho. Então, ele é algo que vai ajudar a gente a trilhar um caminho no futuro, para a gente conseguir viver bem, para a gente ter qualidade de vida, mas que não é tudo. Então, a gente tem que, nesse caminho, tendo o medicamento como um apoio, né, fazer tudo isso que você falou para manter a nossa vida normal, para manter a nossa estrutura de vida, manter a nossa qualidade de vida. Então, aí entra a terapia, a atividade física, cuidar da nossa saúde. Então, e com certeza, igual a Luísa disse, quando ela está triste, ela tem mais enxaqueca. A tristeza, ela é um desencadeante. E, inclusive, tem uma associação, como os escapes de crise da enxaqueca, como um sinal de não controle de um quadro depressivo, por exemplo, né? Como a cefaleia pode ser um sintoma também de um quadro depressivo, né? Não necessariamente a enxaqueca, por exemplo, uma cefaleia tensional, ou algum outro diagnóstico. Por isso que é tão importante a gente ficar atento a todos esses sintomas. O quanto que é o multimodal, né? Que a depressão se manifesta no corpo, então a percepção de dor fica alterada. Ou seja, normalmente as pessoas, é muito comum aumentarem as dores crônicas, né? E aí a dor de cabeça também. Sim. Como mais um sintoma, né, do quadro, um sintoma físico. Então, fadiga, desatenção, alteração no apetite, no sono, na percepção de dor. Né? Até isso tem alterações moleculares, né? Quando a gente pensa em limiar de dor, o cérebro depressivo e a pessoa com dor crônica, sensibilização central para a dor. Então, hoje em dia, nós temos até explicações científicas moleculares para isso. É algo muito sério, por isso que tratar o quanto antes ajuda no tratamento. Exatamente. Eu acho que o Guilherme também, que ele um colega nosso, anestesista, ele fez algum comentário, trata com a dor, sabe? Com quadros de dor crônica. Eu vejo muito esses quadros, meus pacientes, cuidados paliativos, são depressivos e muitas vezes os médicos estão apenas se preocupando somente com a doença. Vocês têm experiência? Com os quadros paliativos eu tenho pouca experiência, porque acaba que eu não estou mais no consultório, né? O que eu vejo, assim, que é muito importante, que nos quadros crônicos, seja qualquer doença crônica, que a pessoa desenvolve um quadro depressivo, a gente precisa redobrar o cuidado, porque a chance dessa pessoa inclusive, tentativas de autoextermínio, a chance é muito maior. Então, eu falo, se a pessoa tem um quadro crônico e tem um quadro depressivo leve, eu já olho com um olhar de quadro depressivo moderado. Como se fosse, são 3 categorias, gente, leve, moderado e grave. Então, assim, muito cuidado em quem já tem uma doença crônica, porque isso já é um fator muito alto de estresse na vida. E talvez a doença crônica, a pessoa, quais pensamentos, o que a pessoa olha com essa doença crônica, né? O que ela causa, quais as limitações que isso já traz para a vida. E no ponto de vista da neurologia, a gente tem um pouco de contato com essa questão paliativa do ponto de vista das doenças neurológicas. Agora, no momento, eu não tenho tanto contato. Durante a residência, eu já tive mais, né? Porque eu fiz minha residência no Hospital das Clínicas, então lá a gente tem um contato maior com a questão de cuidado paliativo. Mas eu vejo, por exemplo, tanto que isso influencia nos sintomas neurológicos. Quando a gente fala numa doença degenerativa, por exemplo, doença de Parkinson,
né? Quando o paciente está com um quadro depressivo muito grande, o tratamento do Parkinson é dificílimo, é dificílimo. Então, assim, mesmo ele usando medicamentos ótimos, de Prolop, a gente aumentando a dose, não resolve. Se a gente não aborda o quadro de alteração do humor dele, a gente pode aumentar o medicamento, ele usar o Prolop numa dose altíssima, e a gente não consegue melhorar o que está incomodando, né? Porque a influência emocional nos sintomas de doenças neurológicas é muito grande. Então, tem na doença de Parkinson, a gente vê isso também na enxaqueca, né? Que é um outro exemplo também. Sim, sim. Então, são vários quesitos. E a gente precisa, assim, saber. Por isso que não dá para você ser super especialista e você olhar um pedacinho do paciente, porque é tudo interligado. O nosso organismo é todo interligado, é multimodal. Então, a gente precisa conseguir olhar o paciente de uma maneira integral, justamente por causa disso. Essa abordagem integral, eu falo que é o grande diferencial, porque é impressionante o quanto que o estilo de vida, as relações, o nível de satisfação, como a pessoa, a parte emocional, o nível de estresse, o quanto que isso está tudo interligado. Então, se a gente pegar, eu acho que o problema, assim, não falo o problema, mas eu acho que o que às vezes a gente perde, se a gente focar nos sintomas ou naquela doença, a gente perde a oportunidade de ajudar a pessoa muito mais. Se a gente olhar a pessoa, ninguém é de depressão. Eu sou Natália e eu estou apresentando um episódio depressivo. E vamos olhar o que Natália tem, o que está se passando na vida de Natália, quais foram os gatilhos quais são os fatores estressantes, quais são minhas dores, quais são os meus medos, minhas aflições, como está a minha vida. Se eu tenho tido tempo para mim, eu busco atividades, hobbies, a gente fez de uma cultura que estimula muito produção, então trabalhe muito, dê o seu máximo, porque aí você vai ter o sucesso e aí você vai ser feliz. Tudo errado. Tudo errado. Primeiro, o maior estudo sobre felicidade foi um estudo de Harvard, que durou, eu acho, por 74 anos. Eu sempre falo que tem o livro, né? É o que tem o livro? O Jeito Harvard de Ser Feliz fala também dele. E tem uma palestra. E aí, eles acompanharam as pessoas, gente, por 74 anos. E viram assim, qual foi o maior preditor, o que deu mais saúde, bem-estar e felicidade. Foram conexões de qualidade. Relações de qualidade, ou seja, estar com as pessoas. Uma relação conjugal de qualidade, sua rede de amigos, sua participação na comunidade. Isso é fundamental. Você ajudar alguém, né? Você ter um vínculo com alguém. Psicologia positiva mostra o quanto que a importância de você estar ajudando outras pessoas, sabe? Você encontrar uma atividade que traga sentido e propósito para sua vida. E se não é na profissional, busca no seu sábado, no seu tempo livre, o que duas perguntas. Que habilidade que eu tenho? Se eu tenho alguma coisa, eu uso ela. Então, se eu gosto de escrever, vai lá, escreve. E, além disso, usa essa habilidade para ajudar as pessoas. Então, você gosta de escrever, então faz no sábado um grupo de apoio e vai ajudar adolescentes, vai ensinar a escrita para os adolescentes. E isso com o que a gente tem, né? A gente não precisa ser alguém diferente, ter um super conhecimento, mas o principal é a gente conseguir adaptar a nossa realidade, uma maneira da gente criar esses vínculos, uma maneira da gente conseguir ser solidário. E eu vejo muita gente agora, nessa época de quarentena, às vezes falando assim, não tem lado bom nenhum na pandemia, tudo é ruim. Então, assim, a gente precisa ser consciente do tanto que a gente pode ajudar mesmo num período de fragilidade e mesmo na realidade em que a gente se encontra, mesmo não estando nas nossas condições ideais. Né? É fundamental a gente ter uma visão em que a gente se adapta. Isso acontece muito. Às vezes o paciente, né, eu vejo muitas pessoas atribuírem a felicidade a dinheiro, né? E a gente vê assim na nossa prática clínica um monte de gente que tem dinheiro e os problemas continuam, né? Então o verdadeiro problema não é dinheiro, não é às vezes o estudo, né? A gente não consegue taxar. A gente tem que adaptar a nossa própria realidade
e perceber que a felicidade ela é construída nessa maneira de você se vincular às pessoas, de você ajudar, de você se solidarizar. Não, feliz aqui, a Rocha Leca falou assim, Natália, você me ajudou a mudar a minha vida. Olha que Oh, olha aqui, ótimo. que linda! Muito feliz, nossa, é muito gratificante isso, quando a gente encontra, né, uma profissão, a gente encontra algo que a gente tem a oportunidade de estar trabalhando com aquilo que a gente gosta mesmo, que a gente ama, tá ajudando as pessoas, né? Eu falo que isso é só entre aspas, né? Isso já é um ponto de, assim, de ser muito sortuda, muito grato, né? Você tá com aquilo que você já gosta, que te dá já sentido, propósito, né, na vida. E voltando sobre o estilo de vida. Além disso, ou seja, além de você buscar atividades, ou seja, ajudar as pessoas, você desenvolver hobbies, atividades que você goste, que a gente fala na psicologia positiva, assim, você tem algo que eu adoro e que eu faço aquilo, que eu esqueço do mundo, me desconecto do mundo, ótimo, façam. Isso é um guia para que é algo importante na sua vida. Ah, Milene. Ô, Milene. Porque eu vi Rocha Leca. Ah, tá boa? Ah, paciente minha, Milene. Gracinha. Fico muito feliz de saber, viu, Milene? E o Guilherme falou uma coisa, o jeito Rafa ser feliz, a ideia é exatamente, a gente pensa assim, o sucesso vai me trazer felicidade. E essa outra pesquisa de Harvard mostrou que esse livro é muito legal, viu, gente? O que as pessoas de sucesso, o que aqueles alunos que seguravam as pontas, tinham bom desempenho, o que eles tinham em comum? E eles viram que o bem-estar, a saúde antecedia. Então, eram aquelas pessoas que conseguiam cuidar de si, colocar o lazer também. Ou seja, a ideia a gente vem da cultura que é exatamente isso. A gente acha que chegando lá, eu vou me sentir bem. Primeiro, o quanto insatisfeito nós estamos aqui, o quanto negativo nós estamos agora, a gente acha que lá fora vai ter a resposta para as nossas angústias internas. Não é. E a gente deixa de viver o momento presente, né? Porque daí a gente vai estar sempre pensando ou no passado, o que eu não fiz, ou no futuro, o que eu vou fazer. E o presente, que é quando a gente tem a oportunidade de mudar, a gente esquece. A gente esquece. A gente deixa a nossa mente devagar e a gente fica esperando algo acontecer para que eu me sinta bem comigo mesma, eu me sinta bem com a vida. E aí, esse livro já mostrou. Sinta-se bem primeiro, que a felicidade vai ser consequência. Fizeram não só a pesquisa em Harvard, fizeram a pesquisa assim, em diversos pontos no mundo. E que chegaram à mesma conclusão. Então, se você quer encontrar o sucesso na área profissional, primeira coisa, cuida de si nesse seu ambiente agora, como você pode encontrar satisfação, algo que você goste, reduzir esse nível de estresse, você se sentir bem. Você tem um tempo para cuidar de você, né? De si. Às vezes você não sabe nem do que você gosta, porque é tanta coisa acontecendo, tantos pensamentos que passam pela cabeça, você não consegue ter um tempinho para você parar e pensar, peraí, do que eu gosto? O que vai me fazer bem? E se a gente não... Eu falo que é o piloto automático. Se a gente não sair desse modelo de... eu tenho que fazer isso, então eu tenho que... O importante é o trabalho, mais nada. Eu falo que o trabalho é importante também. Se a gente não sair não despertar, não sair desse modelo automático e não voltar para si. Ou seja, eu falo esse modelo automático de estar o tempo todo buscando algo lá fora e sempre mostrando aquilo que a gente, né, que a gente julga que é o mais bonito. E não sendo assim, né? Poxa vida, eu vou falar o que eu trabalho, é o contrário. Pausa, conecta consigo, faz meditação, faz yoga, busca se conhecer e se conhecer aceitando que nós temos milhões de imperfeições e que isso faz parte. E que você aceitar as imperfeições não quer dizer que você vai parar e você não vai se motivar para algo melhor. Pelo contrário, quanto mais você faz as pazes com você, você vai ter mais motivação. As suas motivações vão ser porque você se sente merecedora, você quer algo melhor para sua vida. E você vai fazer com muito mais prazer.
eu construo muita ideia da gente viver uma vida de acordo com os nossos valores. E para isso a gente precisa parar e até pensar quais são os nossos valores. O que eu realmente gosto? O que é realmente importante para mim? E às vezes a gente tem as respostas, as emoções também nos dão um caminho, sabe? Helena, por exemplo, eu tô lá com meus amigos. Eu acho que a gente fala assim, tô cansada, isso, né? Vou chegar, vai lá, vai dar trabalho. Eu tô lá, encontro com meus amigos. Aí eu falo assim, nossa, gente, me fez tão bem. Reconhecer a emoção, né? Talvez a gente não esteja conseguindo reconhecer as emoções também, né? Guilherme, obrigada, viu, Guilherme? Obrigada, Guilherme, obrigada. E eu acho que a terapia cognitivo-comportamental ajuda muito nisso também, né? Você aprender a reconhecer as emoções. Isso, e aprender a reconhecer as emoções, seus pensamentos automáticos, ou seja, a gente fala pensamentos automáticos, são os pensamentos que vêm rápido na nossa mente, normalmente eles são fugazes e nem muitas vezes vêm como imagens. E a gente vem assim, é muito comum eles virem em forma de eu estou julgando a situação. Então, para a gente entender o modelo cognitivo, é como se fosse assim, tem uma situação, aí é como eu estou narrando, olhando aquela situação. E aí cada pessoa, baseado no que ela tem nas suas crenças centrais, ou seja, no que ela tem mais, como ela se vê, como ela vê o mundo, como ela lida com ela, é como se fosse a gente interpreta as situações baseadas nessas lentes. E aí eu gosto, por exemplo, de estão lá um grupo de amigos. Aí um desmarca. Se um tem uma crença de desamor, ele vai olhar aquela situação, ou seja, nossa, ele desmarcou, ele não tá nem aí pra gente. Eu não sou importante para ele. Tem um pensamento disfuncional que eu sempre gosto muito de falar, que tem a ver com déficit de atenção, que é aquela construção do eu não dou conta. Então, às vezes, você deixa de fazer algo que às vezes você nem ia conseguir fazer, né? Mas porque você foi moldado a pensar antes de você tentar, que você não dá conta, às vezes pela bagagem anterior, de tudo que você viveu, dos tratamentos que você não fez e deveria ter feito, né? Você constrói uma baixa autoestima e às vezes acha, eu não dou conta, e deixa de viver uma situação, às vezes, que seria de prazer para você. Exatamente. E eu sempre questiono, fazendo, não dou conta, falo assim, gente, primeiro, eu brinco com ele, falo assim, advogado do diabo, o que tem? Se você for lá, então, você vai aprender, você tem medo de aprender inglês. Você vai chegar lá na aula de inglês e você vai falar uma besteira. E aí? Vai ser ruim, Natália, vai ser desagradável. Beleza. O que mais? Você vai se privar de buscar aprender coisas novas, buscar se expor. Por quê? A vergonha está te impedindo. Porque você acha que se você não der conta disso, eu vou blá, 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 blá. A gente fala que essas são as crenças intermediárias. E a mesma coisa, é esse olhar de se eu me sinto frágil, se minha crença central é de vulnerabilidade, que eu sou incapaz, eu vou olhar para as atividades e eu vou olhar já com a lente, com a convicção que eu não vou acertar. E eu falo, da minha linha são duas coisas. Primeiro, se não acertar, o que tem? A gente não tem que ficar acertando o tempo todo, não. Uai, se a gente está aprendendo, a gente erra. Todo mundo erra, né? Todo mundo erra. A gente não tem que ter medo de errar, não. A gente tem que perder esse julgamento porque existe tanto nos erros e aprender que, eu sempre falo que errar faz parte. Enquanto a gente só aprende quando a gente vai lá e faz. Né? E a vergonha é o que eu tanto combato, que é uma emoção, que é um sentimento que nos desconecta. Então eu deixo de fazer aquilo porque se isso acontecer, eu vou sentir vergonha. E aí você se limita, né? Você se limita. E aí você traz isso, aí você deixa de tentar. E uma das coisas melhores, aí você sabe falar melhor do que eu, para a gente cuidar do nosso cérebro, a gente tá aprendendo coisa nova. Com certeza. E o tempo todo, né? Não tem tempo pra gente aprender, né? A gente não tem que aprender só quando a gente é criança. Eu peço, inclusive, para os meus pacientes com demência, com doença de Alzheimer, para eles aprenderem sempre algo novo. Então, tem treino cognitivo, que é justamente isso, que a gente precisa. Uma das maneiras, inclusive, da gente prevenir é a gente aumentar a nossa reserva cognitiva, a gente aprender sempre.
E ajuda não só nas doenças neurológicas, em tudo, né? Com certeza. E eu vejo muito que a gente tem uma tendência de não gostar do que a gente não sabe. É muito mais Uhum, fácil a gente gostar do que a gente já tem domínio, né? Isso aí acontece com uhum, qualquer coisa, é muito mais simples. Só que a gente tem que reconhecer isso e enfrentar. Eu não sei, mas eu vou aprender e mais pra frente você vai gostar, né? Então, uhum, esse é o caminho. A gente precisa não querer sempre solução imediata, não querer se preocupar uhum, sempre com vergonhas pontuais, mas a gente tem que pensar uhum. como um todo, porque isso sim que vai levar a gente lá na frente. Brilhou. Exatamente. Falo que aprender coisas novas é autocuidado, aí você está cuidando da sua saúde, você está, inclusive, proporcionando envelhecimento com muito mais saúde. A Uhum, gente vem dessa cultura danadinha, né? Você já viu que aprender algo assim, ou a gente aprende na infância, então, ou aprende a tocar piano na infância, uhum. ou chegou na vida adulta, eu nunca fiz piano, né? Eu nunca fiz balé. E eu falo que quanto mais difícil, mais desafiador, gosto dessa palavra, melhor para a nossa cognição. Uhum. E mais satisfeito você vai se sentir depois. E É. uma questão também, isso acontece muito com faculdade. Às vezes, no passado, você não teve oportunidade de fazer uma faculdade, e agora, sei lá, você tem 40, 50 anos e você pensa, ah, não, tô velho para isso. Né? Você não é velho para isso, né? Eu tenho pacientes, inclusive, que fazem faculdade com 60 anos. Então, você Uhum. tem que estar disposto, você tem que estar disposto a ter uma nova experiência É. e não fechado. Isso aí vai ajudar muito, não só na reserva cognitiva, mas em tudo. Ver o quanto que o julgamento nos impede de fazer as coisas, né? De ousar, de tentar coisas novas. E eu sempre falo, vai chegar lá na frente e a gente vai querer, não vai se arrepender do medo, vai se arrepender do que não fez por causa do medo. Ah, eu tinha que ter feito, sabia? Que besteira que eu não fui lá, que eu não participei dessas lives, que eu não falei, que eu não desfalei, sabe? Que eu A não gente põe perguntei o mais que eu leveza. queria. Isso. E a vergonha sempre, eu sempre falo isso nas minhas lives, assim, quantos de nós, acho que todos nós vivemos isso, que a gente está na sala de aula, a gente não pergunta porque a gente tem certeza que todo mundo aprendeu e você não aprendeu. E aí você fala assim, ah, gente, que vergonha. Você perde a oportunidade de estar aprendendo. Sim. Porque a gente, né, na esse professor não aprendi. E beleza, não aprendi, ainda não entendi, você acredita? No final, a chance de você ter aprendido é muito maior. É, ou emoção danadinha, sabe? Mas voltando, por se deixar, a gente vai e fala muita coisa, né? Eu gosto muito de falar, defender muito esse estilo de vida, e às vezes a gente também não tira as dúvidas ainda né, da depressão. Primeiro, assim, esse estilo de vida de você estar fazendo, usando, buscando coisas novas, se conectando com as pessoas, se desconectando da tecnologia, fazendo práticas de meditação, de yoga. A gente vem da cultura que está muito acelerada. Então, a gente tem necessidade de desacelerar. Porque senão vamos estar ansiosos. Um dos E é sintomas da muito ansiedade difícil acompanhar esse ritmo, né? E ele acelera cada vez mais. A gente e precisa vicia. conseguir dominar. Uhum, com certeza. E aí o vício em E, tecnologia é uma coisa, já é um fato, estudado, já comprovado, não há dúvida nenhuma, e pouco conversado, pouco explicado. Ou e seja, tem, faz mal e eu não largo. Né, o celular, eu preciso, e quando eu não tenho aquele estímulo, eu me sinto mal, eu sinto que está faltando algo, né? e talvez E aí, esteja pode mesmo, né? falar. Talvez esteja faltando algo, falando justamente do quadro depressivo, é que às vezes a gente fala assim, olha, você tem que se interessar por coisas novas, você tem que ter isso. Só que às Uhum. vezes num quadro depressivo é difícil você conseguir É, ter o despertar para isso, você tem interesse para isso. E por isso que vem a parte do tratamento, inclusive do tratamento medicamentoso. Né? Você tem muita isso. dificuldade em conversar com seus pacientes sobre o uso de antidepressivo? Eu converso muito, eu falo que minhas consultas acabam que demoram uma hora e lá vai, quase uma hora e meia, porque além de falar tudo do transtorno, aí a gente entra a falar da medicação, porque tem muito tabu também. Então, assim, primeiro, no quadro depressivo leve, o principal tratamento é a terapia cognitivo-comportamental, é atividade física, é mexer no estilo de vida.
Pode ser, eu falo que eu olho os fatores estressores. Se a gente não consegue mexer muito nos fatores estressores, sim, eu já entro com a medicação. Porque a pessoa não tem condição de sair daquele emprego, por exemplo, que está gerando, né, muito sofrimento. Tem muito paciente de enxaqueca médico que está na residência médica. Eu falo a mesma coisa. Eu falo assim, ó, a gente conseguiria mudando o estilo de vida, mas como é que você vai parar de dar plantão noturno? Você não vai sair da sua residência. Exato, exato. Aí a gente fala assim, não, vamos usar a medicação já para aliviar. E, então, assim, lembre-se disso. Não necessariamente os quadros depressivos leves, o principal tratamento é terapia, mudança no estilo de vida, atividade física. Certo? Pode ser que a gente precise usar já a medicação. Depende do que quais são os gatilhos, né, os fatores estressores. Nos quadros leves, moderados a graves, sim, o uso da medicação é muito importante. Sempre combinado com todas as mudanças. Eu sempre falo que a medicação é uma pontinha do tratamento, mas mudança de estilo de vida, atividade física, rever as relações, colocar lazer, hobby, desconexão, tudo isso é o tratamento. Psicoterapia. E aí, as medicações, as pessoas morrem de medo, porque elas acham que a medicação vicia, que a medicação deixa bobado, que vai ficar... É isso. Acho que os maiores tabus são vou ficar bobado ou viciado. E no tratamento da depressão... E ser julgado também, ser julgado pelos outros. É verdade. O que é que os outros vão achar? Se eu estou indo no psiquiatra, só estou indo no psiquiatra, o que é que os outros vão achar? Estou usando remédio controlado, e o que é que vão achar, né? E aí, em relação à medicação, o principal tratamento são os antidepressivos, né? E a gente vem, assim, com muitas medicações muito modernas, que, primeiro, antidepressivo não vicia. Os efeitos colaterais, tem alguns, se causa sonolência, eu até explico para tomar à noite ou até troco a medicação. O desconforto do começo do tratamento pode ser uma boca seca, um tremor, um enjoo, que desaparece no primeiro mês. E eu sempre falo com o paciente, se você tem gente que não tem nada, tem gente que tem tudo, aí a gente tem que avaliar direitinho. Explico e falo, se teve algum efeito colateral do começo do tratamento, que tá como você já fala comigo, e a gente revê. E aí, a medicação, a partir do primeiro mês, que a medicação realmente começa a fazer efeito, eu falo que é como se fosse assim, algumas pessoas já sentem melhor desde o começo, são gotinhas, sabe, de melhora. Mas que eu vejo assim, eu preciso mexer na dose, ajustar, trocar, ou seja, a eficácia do tratamento é 3, 4 semanas. E eu falo que o começo do tratamento é o mais difícil, porque os efeitos colaterais, se forem para aparecer, eles aparecem no começo e eles desaparecem no começo. E o efeito de melhora, o efeito de tratar os sintomas, começam a partir dessa terceira, quarta semana. E deixar muito claro, assim, as medicações estão muito modernas, está muito tranquilo o tratamento, sabe? A pessoa não vai ficar bobado e nem vicia. E é importante... O que vicia, assim, os medicamentos, quando a gente faz um tratamento, né, bem estruturado, a gente quer mudar o nosso cérebro, não só o estilo de vida, mas mudar também a maneira como que está o equilíbrio dos neurotransmissores, né? E por isso que demora para fazer efeito, por isso que não é um efeito imediato, né? E quando a gente está com algo que está incomodando, a gente tem a tendência de querer resolver para ontem, de querer uma solução milagrosa, imediata. É o caso do analgésico, né, para enxaqueca, e é o caso, por exemplo, do benzodiazepina, do Rivotril, do clonazepam, do diazepam, para ansiedade, para depressão, para dormir, para insônia. E esses medicamentos sim causam dependência, né, porque eles são efeitos transitórios, eles têm esse potencial. Agora os antidepressivos não, por isso justamente que eles demoram para fazer efeito, né, por isso que o tratamento preventivo da enxaqueca também não é imediato, porque não é fácil. E por isso que às vezes os pacientes abandonam o tratamento no meio do caminho. Né? E eles precisam saber como é que é o tratamento justamente para continuar. Exatamente, exatamente. E, inclusive, as medicações de alívio, as pessoas morrem de medo o Rivotril, os benzos, os tranquilizantes. Muitas vezes a pessoa está muito angustiada, usando com consciência, cautela, com fazendo o cautela. Tratamento completo, isso dá aviso. Ele ele tem muitas indicações. Inclusive, às vezes, no tratamento de enxaqueca eu uso também, né, pontualmente. Mas o que a gente tem que fazer é que não é uma medida, é o tratamento completo. E aí, sim, você pode usar com segurança e você não vai ficar dependente. O que a gente tem que entender é isso.
entra tranquilamente quando a pessoa precisa. 50% das depressões, elas vêm com um quadro ansioso junto. Então, e o começo do tratamento para ansiedade também, a ansiedade pode até piorar para depois abaixar. Então, usar uma medicação de alívio, um tranquilizante no início, eu falo que é muito tranquilo. A gente entra e tira no primeiro mês, isso não tem problema nenhum. Sabe? Desde que tenha essa consciência que o tratamento tem várias pernas e que isso é uma medicação de alívio, isso é uma dipirona. E é um analgésico. É um analgésico, que enquanto que o tratamento realmente, o que vai fazer efeito, né, ele demora um pouquinho mais. Né? Mandar um abraço para a Margarete, que ela mandou a mensagem, ele está assistindo a live. Bonitinha. A Vitória também fez uma pergunta aqui. Tem um tempo para o uso desses medicamentos? Uma média de tempo? Vitória, é muito relativo, mas tem os protocolos, sabe? O primeiro episódio, depois que a pessoa teve a melhora completa, a gente tem uma fase de manutenção. E a fase de manutenção é de 6 a 9 meses. Claro que se a pessoa entrou numa depressão, foi um quadro leve, em razão de vários fatores estressores, e a pessoa conseguiu mudar esses fatores estressores, a gente pode, inclusive, tirar antes. Mas isso sempre é uma decisão em conjunto com o médico. Né? Não tire por conta própria. Mas vamos para o tradicional. 6 a 9 meses, a manutenção depois da melhora completa. A pessoa quem tem depressão, mais ou menos 50% pode voltar a ter. Aí, no segundo episódio, o tratamento de manutenção é 1 ano, mais ou menos. Aí eu tô falando dos protocolos, só que a gente tem que olhar a pessoa como um todo. A depressão é uma doença complexa, a gente tem que entender o emocional, o estilo de vida. Pode ser que a gente mexendo nisso, a pessoa não tem um outro episódio depressivo. E aí depois, se a pessoa já teve 3 episódios, aí a gente usa mais de uma forma mais contínua. Só que, lembrando, são os antidepressivos, não são as medicações de alívio, e que a pessoa vai ter uma vida sem limitação, sem efeito colateral. A gente quer que a pessoa tolere o tratamento e tenha a sua vida. Assim como se eu vou tratar meu problema de tireoide, eu vou usar a levotiroxina e vou continuar seguindo minha vida, com todos os cuidados, tomando cuidado com a minha saúde, porque isso é importante, independente de qualquer doença. Né? Focar no autocuidado, no bem-estar, e rever esse estilo de vida que eu falo tanto. Mas eu acho que eu tirei sua dúvida, né? Assim, se você ficou, me pergunte de novo. E se vocês também têm mais dúvida, E né, se ela gente? perguntou em relação ao uso na enxaqueca, é basicamente a mesma resposta, assim, é completamente individualizado. E depois que a gente tem o controle, né, das crises, a gente mantém sim a etapa de consolidação e a gente vai reduzindo gradualmente as doses, conforme a medida, os fatores desencadeantes a gente for controlando. E aí, em média, dura de 6 meses a 1 ano também. Lembrando disso, gente, quando a gente fala que é individualizado, a gente não vai estar tratando a doença, a gente vai estar tratando você. É o paciente, né? É a pessoa, com sua história de vida, com que, né, quais são suas dores, né, o que é que está acontecendo. Porque na hora que a gente tem esse olhar de o que realmente está difícil, eu falo que às vezes as questões emocionais, as dores da vida, as dificuldades em lidar com 1000 coisas estão aqui. E os sintomas psiquiátricos, os sintomas neurológicos, enxaquecas, dores crônicas, as insônias, eles são como se fosse a manifestação, né, do que está dessa forma das dores da vida, que a gente precisa entrar em contato, é legal entrar em contato com elas, para ouvir o que elas estarem nos dizendo e mudar, né, buscar algumas mudanças, saber que a vida tem dores, tem dificuldades, mas tem coisas muito legais. Então, viva uma vida que vale a pena, apesar das dores. Sim. Né? E tem um fator interessante também quando a gente considera essa individualidade, que é justamente, não existe um melhor antidepressivo. Eu quero usar o melhor remédio, eu quero usar o mais novo, o mais caro. Isso depende muito do paciente, porque o perfil do efeito colateral que ele tolera, qual que é o metabolismo que ele tem, né? Como é que a experiência que ele já teve anteriormente com outros medicamentos. Então, por isso, assim, não tem melhor remédio. Depende de você, depende das suas características. E isso vale para depressão, para ansiedade, para o tratamento de enxaqueca crônica e acredito que para mais N outras doenças também. Isso é muito individualizado. Legal demais.
A Amanda tá falando assim, o Rivotril, por exemplo, o Rivotril deixou ela muito sonolenta. Para algumas pessoas, o metabolismo toma o Rivotril e praticamente não sente sonolência nenhuma. Falando assim, né? Então, quanto que é importante a individualidade mesmo de cada pessoa. Então, vamos supor, você tomou o Rivotril, você ficou sonolento, claro que a gente vai suspender o Rivotril, né? E usar sempre, lembrando que a medicação de alívio, no início do tratamento, né? A gente avalia se realmente é necessário, grande parte das vezes a gente nem usa, né? E aí, gente, eu gosto muito de falar da importância da atividade física. Porque a atividade física, ela é uma forma de tratamento, uma atividade física regular.